Olá, amados do nosso Pai. Sempre uma alegria o nosso contato com este programa. A gente pode se ligar e ter um relacionamento e conversar um pouco sobre as coisas que Deus tem feito em nós. O objetivo que nós temos por aqui é anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, é proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, é falar daquele Deus que se fez carne, que habitou entre nós, e que por meio da sua graça, Ele vem habitar em nós para que nós sejamos tabernáculos de Deus aqui neste mundo. Nós queremos muito que você conheça este Evangelho, você que ainda não conhece. Os links estão aí na tela da sua TV. youtube.com/piblondrina1 e facebook.com Programa Café e Fé, tudo junto. Você pode ser uma pessoa que nos ajude como um aliado e nós contamos com essa sua participação para que o programa se divulgue, para que outras pessoas conheçam o Evangelho. Nós temos recebido algumas informações, alguns e-mails de pessoas que dizem ter sido tratados na sua vida através do programa Café e Fé. Nós também contamos com a sua colaboração. Outro dia uma senhora me disse da importância que ela sente em contribuir para o programa Café e Fé, porque ela sabe que ele está sendo bem aplicado, que Deus nos ajude a isso. E nós também contamos com as suas orações, que você esteja aí na retaguarda, rogando ao Senhor que nos mantenha firmes nesse trabalho e também divulgando o programa, ok? Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Nós vamos a um breve devocional e já voltamos. Bom dia, graça e paz. Estamos aqui novamente com o nosso devocional e semana passada nós começamos a falar sobre o único batismo que salva, que é o batismo da nossa inclusão na morte com Cristo. Que o batismo nas águas não tem o poder de salvar uma pessoa, mas de confirmar. E eu queria ler com vocês um texto de Gálatas 3:27, quando o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, nos diz assim: porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Eu queria que você, querido ouvinte, prestasse atenção no que a palavra de Deus está dizendo. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, não é nas águas, mas é em Cristo. Aonde ocorreu esse batismo em Cristo? Na morte dele. Quando Cristo morreu lá naquela cruz há 2000 anos atrás, ou há quase 2000 anos atrás, ele não morreu sozinho naquela cruz. Ele atraiu o nosso pecado no corpo dele. A Bíblia chama isso de batismo na morte. Aquele texto que nós vimos semana passada de Romanos 6, versículo 3 e 4, quando Paulo diz: ou não sabeis que todos quantos fostes batizados em Cristo Jesus, fostes batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Então, o batismo que salva, querido ouvinte, é o batismo da nossa inclusão no corpo de Cristo.
Quando Cristo morreu lá na cruz, Ele atraiu o nosso pecado, Ele atraiu o nosso velho homem, Ele atraiu a nossa iniquidade no corpo santo dEle. Ali houve uma inclusão nossa no corpo dEle. Esse é o batismo, o único batismo que pode salvar uma pessoa. O batismo da nossa morte com Cristo. E quando Paulo vem falar dessa verdade aqui aos Gálatas, ele vai dizer, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Eu queria que você prestasse muita atenção nessa verdade da palavra de Deus. Porque hoje eu vejo pessoas que chegam a mim dizendo, olha, eu desci as águas, eu fui batizado nas águas, achando que esse batismo nas águas trouxe ou traz salvação para ela. O batismo que traz salvação para cada um de nós é o batismo da nossa morte com Cristo naquela cruz. Paulo diz, eu estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Essa é a única verdade, é o único batismo que pode nos salvar. Fique agora com a meditação com o pastor Glênio e até a próxima, se Deus quiser. Ótica Higienópolis. Há 35 anos no mercado óptico de Londrina, sempre com novidades em produtos e tecnologia. Nossa equipe está preparada para dar uma verdadeira consultoria, facilitando a escolha de seus óculos para correção ou proteção solar. Ajuste de óculos personalizados, respeitando o conforto e anatomia do seu rosto. Ótica Higienópolis. Avenida Higienópolis, 346, em Londrina. Eu tenho aqui batido muito na questão da salvação da alma, porque eu acho que esse assunto é muito importante. Jesus disse assim em Mateus 10, 39, quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la-á. A palavra aqui traduzida como vida, aqui nesse texto, é psique, que no grego, psique é também traduzido como alma. Pode ser descrito como a alma ou a vida. A vida da alma, a vida psicológica do ser humano, ou a vida da pessoa, a vida da personalidade humana, a vida que está no sangue, segundo a descrição bíblica, essa vida precisa ser salva do seu histórico, dos seus traumas, das suas fobias, porque nós temos um armazenamento nesta vida de lembranças que muitas vezes nos perturbam. O corpo e alma fazem parte da natureza terrena caída. O corpo é movido a sangue e também a ar, água e alimento. São os 3 A's que trabalham no nosso corpo. O corpo movido a sangue e este sangue que é movido a ar, água e alimento. A vida bios regula as células que, alimentadas pelo transporte sanguíneo, corroboram com a ordem funcional do corpo. Todavia, a vida da alma é quem dá valor e significado à existência humana. E esta vida também está no sangue, nos elementos que vão passar pelo corpo. Portanto, o sangue
é o elemento principal no desenvolvimento da vida bios, bem como na expressão da vida psique, na vida da alma. Porque a vida da carne está no sangue. A palavra de Deus diz isto em Levíticos, no capítulo 17, ele diz, porque a vida da carne está no sangue. Eu vos-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Isso é Levíticos capítulo 17, verso 11. Ou a expiação pela alma está no sangue. Corpo sem sangue é cadáver. Corpo com sangue, mas sem a mente, a vontade e as emoções funcionando, é um estado comatoso. A alma precisa de sangue e ordem física para se manifestar. Mas a alma encontra-se dominada pela pretensão de ser como Deus. Há uma espécie de vírus de altar, vírus de onipotência correndo nas veias do ser humano. A nossa alma, ela é robusta, ela é altiva, ela é vangloriosa, ela quer ser como Deus. Neste caso, o homem precisa passar por uma reconstrução total. Nós temos visto aqui nesses estudos da salvação da alma que nós somos criados tricotômicos, corpo, alma e espírito. Mas por causa do pecado, o espírito foi desligado de Deus, foi desconectado de Deus, e nós nos tornamos, de certo modo, dicotômicos, sob o governo de uma alma prepotente, de uma alma arrogante. A alma desterrada do Éden, ela é soberba e busca por todos os meios ter o controle do planeta, quiçá do cosmos, em sua síndrome de onipotência, denominada de teomania. É bem possível que o texto que nós estamos examinando fale aqui da salvação desta alma ativa. Quem ama a sua vida, a sua alma, tem que perdê-la. Quem acha a sua vida, Jesus diz, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, achá-la-á. Talvez possamos fazer uma versão ampliada desse versículo assim: aquele que se achar o tal com a vida da sua própria alma, com certeza vai se perder. Perder eternamente. Mas aquele que abdicar da vida da sua alma por minha causa, tem toda a condição de perceber-se adequado por toda a eternidade. Nós vamos dar uma paradinha e logo nós voltamos, que eu quero analisar um pouquinho mais este texto aqui.
Então, eu quero a gente poder esmiuçar um pouquinho aqui. Aquele que se acha que ele é a última bolacha do pacote, ele se acha o tal com a sua vida de alma, com a sua própria alma. Com certeza, essa pessoa, além de insuportável, ela vai se perder-se eternamente, porque ela está depositando toda a sua confiança em si mesmo, num ser perecível. Porém, aquele que abdicar, que se afastar da vida da sua própria alma, por causa de Jesus, por causa da vida de Jesus, essa pessoa vai achar a vida que vai dar sentido. Ela vai ganhar uma vida permanente. Ela vai crescer. Tem toda a condição de perceber-se adequada por toda a eternidade. A questão é como essa alma ensoberbecida, como essa alma cheia de si mesmo, pode querer abdicar de sua autossuficiência. Como isto pode acontecer? Só se houver um milagre, só se houver algo sobrenatural. Felizmente, o milagre existe. Existe na vivificação do espírito ou na regeneração dos escolhidos de Deus. Esta vivificação é um processo que dá o start da salvação da alma. Só a nova criatura, aqueles que nasceram de novo, têm as condições da graça divina para negar-se a si mesmo, para renunciar a si mesmo. Só o crente em Cristo Jesus pode abdicar-se de si mesmo. O discípulo de Cristo é alguém que decidiu segui-lo, negando a si mesmo e levando a sua cruz diariamente. Então, disse Jesus aos seus discípulos em Mateus 16, 24, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue e tome a sua cruz e siga-me. Disse Jesus aos seus discípulos. Esse não é um assunto para o homem natural, para aquele que não é discípulo de Jesus Cristo. Primeira coisa que tem que acontecer é que ele precisa passar por uma experiência de regeneração e depois, regenerado, querer seguir a Cristo, negando-se a si mesmo e tomando a sua cruz. O outro evangelista diz, Lucas, dia a dia, para poder seguir a Cristo. Isso só será possível porque houve a morte do velho homem na cruz com Cristo. A morte do velho homem no Calvário. Isso só será possível porque o pecador morreu com Cristo. O ser humano se tornou pecador quando comeu o fruto proibido lá do Jardim do Éden. E a morte veio a seu espírito no Éden. Sem vida espiritual,
a alma assume o comando e surge algo, um princípio de hostilidade, um princípio de rebeldia, um princípio de incredulidade, princípio esse denominado na Bíblia de velho homem, o executivo do pecado. Este executivo a serviço do egoísmo humano governa os impulsos da alma em discórdia, em desobediência, em orgulho, em mentira, em ódio, ciúmes e tudo que vá de encontro à boa e saudável filiação do gênero humano com Deus. É o princípio avesso a Deus. É o escravo do pecado, escravo do ensimesmamento do ser humano. Este velho homem é um problema para o ser humano. Esta é uma cultura anticristã, é a cultura de rebeldia, de inimizade à graça de Deus. O velho homem é inimigo de Deus, ele é contrário ao Evangelho. Ele detesta as coisas espirituais. Toda pessoa que não nasceu de novo, ela é inimiga de Deus. A Bíblia é muito clara em mostrar isto. Assim, quando Jesus foi à cruz como o substituto perfeito em favor do seu povo, em favor dos seus, ele os incluiu em seu corpo na cruz para que estes participassem da sua morte para o pecado. Quando Jesus estava ali na cruz, eu estava lá. Mas como, Glênio? Você não tinha nascido. É verdade. Mas este foi um projeto divino para anular aquilo que aconteceu lá no jardim, para anular a minha participação junto ao meu pai Adão. Adão pecou e eu geneticamente estava em Adão. E Jesus morreu e eu espiritualmente estava em Cristo, para que experimentasse essa libertação de mim mesmo. É deste modo que o velho homem, o servo do pecado, foi crucificado com Cristo solidariamente. Nós estávamos intimamente ligados a Ele, Ele nos incluiu naquela sua morte. E uma vez que nossa união com Cristo se assemelha à sua morte, assim também nossa ressurreição se assemelha à dele. Se nós estávamos em Cristo, quando Cristo morreu, nós também estávamos em Cristo quando Ele ressuscitou. Então, o apóstolo Paulo vai nos dizer de modo muito claro em Romanos, no capítulo 6, no versículo 6, que nós sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo, para que o pecado não tivesse mais poder sobre a nossa alma e dele deixássemos de ser escravos. Pois mortos com Cristo, ficamos libertos da condenação do pecado. Isso o apóstolo Paulo é muito claro em nos dizer, e assim o pecado não terá mais domínio sobre os que foram justificados. Esta é uma paráfrase do texto de Romanos capítulo 6, de 5 a 7. Nós fomos
incluídos naquele pacote. Eu posso orar, agradeço-te, Pai, pois o que quer que seja o meu velho homem, ele foi crucificado com Cristo na cruz. Seja o que for, ciúme, orgulho, pensamentos imundos, mente errante, preocupação ou desejos carnais, Cristo pôde me livrar de tudo isto. Louvo-te, Senhor, porque esta obra foi consumada ali na cruz. Contudo, eu ainda vejo que em mim eu tenho muita dificuldade com o pecado que reina no mundo. E bem como com a minha alma, que com sua história caída e suas lembranças ardidas, me trazem dificuldades de relacionamento. Por isso, eu preciso levar a mortificação do Senhor Jesus no meu corpo, na minha alma, para que a vida de Jesus se manifeste em mim. Talvez seja isto que Jesus esteja se referindo com o perder a vida. Aquele que perde a sua vida vai achá-la. Perder aqui no sentido de que ele abdica, por meio de Cristo, da soberania dessa vida da nossa alma. Aquele que perde a vida da alma vai ganhar uma vida espiritual permanente. Esta é a síntese da salvação da nossa alma. Eu fui salvo no meu espírito da condenação do pecado mediante a minha morte com Cristo, e eu estou sendo salvo na minha alma por causa da vida de Cristo que está salvando-me do pecado que ainda existe na minha natureza humana. Que o Senhor dê a você a revelação e a mim para vivermos uma vida de santificação permanente. E eu espero, aqui com muita ansiedade, com muito desejo de revê-lo no nosso próximo programa, e receba então o nosso abraço aqui de coração para coração. Até a próxima.